E aí, tudo bem? A Panini divulgou os lançamentos para novembro de 2024. Vamos falar dos lançamentos clássicos, lembrando que a gente considera aqui materiais clássicos aqueles que foram publicados nos Estados Unidos originalmente até o ano 2000. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo. Compartilha, manda naquele grupinho de WhatsApp da galera. Você que está assistindo sempre aqui os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, essa é a hora, clica lá. E se quiser saber dos lançamentos na hora que são divulgados, acompanha lá o site da Panini, mas a gente também divulga no nosso Instagram, HQ, você precisa saber. No vídeo anterior, eu reclamei desses anúncios de lançamento sem quase nada empolgante de material clássico que a Panini vinha fazendo, desde a nova gestão do Guilherme Kroll. Mas nesse mês eles se redimiram, pelo menos nos lançamentos da Marvel. A DC continua só anunciando material clássico que já foi republicado várias vezes, mas agora em outro formato, ou é Pocket ou é Absolute. Apesar de eu ter gostado dos lançamentos da Marvel, ainda fica aquela sensação que os editores da Panini não entendem tão profundamente esses materiais clássicos a ponto de sugerir que eles sejam resgatados. Eles têm que falar lá na Panini Itália, a gente quer trazer isso aqui, será que eles manjam mesmo, na hora de solicitar esses materiais? A gente está esperando até hoje ver os Vingadores desenhados pelo Byrne e pelo Pérez dos anos 70 e 80. A gente não teve o fim da publicação do Esquadrão Suicida do John Ostrander. E fica meio assim, eles não dão retorno para essas perguntas. Então ainda falta eu sentir firmeza maior nessa nova gestão aí. Mas eu gostei bastante do catálogo da Marvel. Então vamos lá. Já que eu gostei da Marvel, vamos começar pela Marvel. A saga do Wolverine 4. Eu mordi a língua 2 vezes esse mês, Primeiro porque a Panini anunciou bastante coisa clássica legal pela Marvel e vai fazer a capa rasgada do Wolverine, que eu disse que eu duvidava que eles fossem fazer. Então legal a gente ter aqui, agora em formato americano, a capa com esse efeito das garras rasgando que nem a gente teve na época da Abril. É aqui que eu vou começar a comprar a saga do Wolverine, porque ele alcança o que foi publicado nas coleções históricas. Mas nesse volume tem uma história só que não saiu na CHM. A gente vai ter a história que introduz os implantes de memória nesse volume aqui. Então todas as lembranças do Logan podem ser mentira, lembranças falsas. E ele passa a usar de novo o uniforme amarelo e azul. E começa o arco com a Mística e o Mojo, que só tinha saído pela Abril. Essas histórias foram publicadas nos Estados Unidos originalmente a partir de 1991, reúne as edições Wolverine 47 a 51, roteiro de Larry Hama, arte de Mark Silvestri, Andy Kubert e Gerald DeCare, 144 páginas, R$ 39,90. A saga dos X-Men 30, primeira aparição do Gambit. Um ladrão mutante de Nova Orleans ajuda a Tempestade, agora com a aparência de uma criança, a se livrar do Rei das Sombras. Enquanto isso, Wolverine, Psylocke e Jubileu enfrentam mercenários treinados e Ford, Banshee e Jean Grey enfrentam Mask nos túneis dos Morlocks. Os X-Men estão todos espalhados aí em diferentes lugares e logo logo eles iam se reunir de novo. Em breve vou fazer o vídeo com um preview desse volume e dos 2 anteriores a esse aqui no canal. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1990, reúne as edições Uncanny X-Men 261 a 266, roteiro de Chris Claremont, arte de Mark Silvestri, Bill Jaska, Kieron Dwyer e Mike Collins, 144 páginas, R$ 39,90. Demolidor, edição definitiva 4. Quase todas essas histórias estavam inéditas no Brasil. Matt Murdock enfrentando o Coruja, Metaloid e muitos outros vilões bizarros dessa época aí. E aparece na vida do herói uma certa Viúva Negra. Essas histórias saíram originalmente nos Estados Unidos a partir de 1970. Reúne as edições Daredevil 64 e 86 e Iron Man 35 e 36. Roteiro de Roy Thomas, arte de Gene Colan, 512 páginas, R$ 220,90. Homem-Aranha, a saga do Clone 7. Peter Parker é preso por um crime que não cometeu, mas o misterioso Kane tem uma forma de provar sua inocência.
Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1995, reúne as edições Spider-Man 57, Spectacular Spider-Man 223, Amazing Spider-Man 400 e Spider-Man The Clone Journal. Roteiro de Howard Mackey, J.M. DeMatteis e Tom DeFalco, arte de John Romita Jr. e Sal Buscema, 128 páginas, R$ 44,90, tá caro para 128 páginas, né? Para mim, o principal lançamento da Marvel em novembro de 2024 é o segundo ônibus do Hulk de Peter David. Começa pra valer a fase do Dale Keown, o Hulk volta a ser verde e inteligente e surge o Panteão. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1990, reúne as edições de Incredible Hulk 369 a 400, Incredible Hulk Annual 16 a 18, X-Factor 76 e Marvel Holiday Special 2. Roteiro de Peter David, arte de Dale Keown, Chris Bacalo e Jan Buscema. 1048 páginas, R$ 414,90. A saga do Homem-Aranha 20. Peter finalmente descobre a identidade do Duende Macabro. Será? E mais, Manto e Adaga, Justiceiro, Rei do Crime, Quarteto Fantástico e Valete de Copas. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1983, reúne as edições Marvel Team Up 133 e 134, Peter Parker 81 e 82 e Amazing Spider-Man 244 e 245. Roteiro de Roger Stern, Bill Mantlo e J.M. DeMatteis, arte de John Romita Jr., Ron Frenz e Sal Buscema. 144 páginas, R$ 39,90. E a Epic Collection da Geração X. Nos anos 90, a gente teve uma nova equipe de jovens mutantes, comandada pelo Banshee e a Rainha Branca Emma Frost, com Jubileu e outros novos personagens. Algumas dessas histórias já saíram pela Salvat e pela Panini, mas tem um material inédito aqui no Brasil também. Eu não gosto muito nem do roteiro do Scott Lobdell, nem da arte do Chris Bacalo, mas eu vou comprar porque é uma equipe mutante e é também um material que saiu de forma muito irregular por aqui. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1994, reúne as edições The Uncanny X-Men 316 a 318, X-Men 36 e 37, Generation X 1 a 9, Wolverine 94, Generation X Collector's Preview 1 e Generation X Ashcan Edition 1. Roteiro de Scott Lobdell e Jeff Loeb, arte de Chris Bacalo, Roger Cruz, Joe Madureira e Tom Grummett, 480 páginas, R$ 149,90. Agora vamos para DC Comics. Para mim, o principal lançamento da DC em novembro é, de novo, A Piada Mortal, mas agora em formato pocket, ou seja, uma novidade que não é novidade, só está em outro formato. Quem ainda não tem A Piada Mortal, Que tal, um lançamento de uma coisa clássica diferente de Batman, pessoal da DC da Panini? A Piada Mortal foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 1988, reúne as edições Batman The Killing Joke e Batman The Man Who Laughs, roteiro de Alan Moore e Ed Brubaker, arte de Brian Boland e Doug Monk, 136 páginas, R$ 29,90. A saga da Mulher Maravilha 5, Diana está à beira da morte e seu destino terá um forte impacto naqueles que estão ao seu redor. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1997. Reúne as edições Wonder Woman Annual 5 e Wonder Woman 125 a 128. Roteiro de John Byrne, arte de John Byrne e Dave Cockrum. 144 páginas, R$ 39,90. A saga do Batman 44, o novo Batman Jean Paul Valley aterroriza os vilões de Gotham com seus métodos violentos. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1993, reúne as edições Detective Comics 667 e 668, Robin 1 e 2 e Batman Shadow of the Bat 19 e 20. Roteiro de Alan Grant e Chuck Dixon, arte de Federico Vincentini, Graham Nolan e Tom Grummett, 160 páginas, R$ 44,90.
A saga do Superman 30, o Super faz várias viagens temporais e se encontra com a Legião dos Super-Heróis e Etrigan. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1991. Reúne as edições Adventures of Superman 477 e 478, Action Comics 664 e 665 e Superman 55 e 56, por Dan Jurgens, Jerry Ordway e Roger Stern. 144 páginas, R$ 39,90. E o outro grande lançamento clássico da DC, mas que também é uma coisa que já foi muito publicada, é V de Vingança, agora em versão Absolute. Uma das mais importantes obras dos quadrinhos, agora nesse formatão. Então pensa aqui comigo, os dois grandes anúncios da DC para esse mês foram dois clássicos, mas que já foram muito publicados, só que agora um em formatinho e outro em formatão. Eu acho que a galera da DC pode ser mais criativa que isso na hora de resgatar esses materiais clássicos. V de Vingança foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1988, reúne a edição Absolute V for Vendetta, roteiro de Alan Moore, arte de David Lloyd, 400 páginas, R$ 349,90. E vamos lá para o lançamento clássico do Spawn para novembro, Spawn Origins 8. Terry Fitzgerald, que se casou com a esposa de Al Simmons após sua morte, descobre que tem pouco tempo de vida, e Spawn retorna para o inferno. Essas histórias foram publicadas originalmente nos Estados Unidos a partir de 1996, reúne as edições Spawn 46 a 50, roteiro de Todd McFarlane, arte de Greg Capullo e Tony Daniel, 144 páginas, R$ 44,90. É isso aí, esses lançamentos ainda não estão na Amazon, acho que nem no site da Panini está dando para comprar na pré-venda ainda, mas quando estiverem na Amazon e você for comprar, pede o link para mim, pode fazer uma listinha do que você vai comprar e me fala que eu te mando os links, você joga no carrinho e você ajuda o canal a continuar a produzir conteúdo. Falou, moçada, a gente se vê nos próximos vídeos, até lá!